Hoje é 22 de 2025, janeiro, 22/1/2025. Gostaria de falar a palavra testamento. O que envolve a palavra testamento? Envolve-se pai de família. Tá? Um pai de família, ele ajunta para os filhos. Deixa eu pegar aqui uma referência. Segunda Coríntios, tá? Amontoa, né? Pai de família, ele amontoa para os filhos. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo... Olha lá, ele entesoura para os filhos, aqui ó. Olha lá. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Amém? Então, quando se fala de testamento, se fala de pai. Quem que pode deixar um testamento? Um pai de família. Tá? E Deus é pai. E uma outra coisa, quando se fala de testamento, também se fala de posses e de herdeiros. Tem que juntar o pai entesourando para o filho, tem que juntar posses e herdeiros. Junta tudo isso para você poder entender o que significa Velho Testamento. Então nós vamos ler aqui. Vou ler aqui para você a palavra testamento. Olha lá. Vou começar aqui com... Testar significa tornar testo, entesar. Testar, submeter a teste, pôr à prova, verificar por testes, experimentar. Tá? Agora, testar de novo. Tá? Deixar em testamento, legar, testou a maioria de seus bens a instituições pias. Tá? Deixar por morte, deixar em disposição testamentária, atestar, fazer seu testamento, dispor de alguma coisa em testamento, dar testemunho, tá vendo? Agora, testante, o mesmo que testador, tá? Testamento, ato autêntico pelo qual alguém dispõe de todos os seus bens ou de parte deles em benefício de outrem, para depois de sua morte, disposição autêntica da última vontade de um morto. Conjunto de despachos feitos por um ministro demissionário. Carta muito extensa, tá? Do latim testamento. Tá? Testamenteiro, aquele que cumpre ou faz cumprir as disposições de um testamento. Tá? Que anda sempre a fazer testamentos. Tá? Do latim testamenturio. Tá? Testamentário significa testamental, herdeiro por testamento. Tá? Do latim testamentário. Testamentaria, cargo de testamenteiro. Testamental significa pertinente a testamento, que tem a natureza dele, do latim testamental.
testamentais. Testador, que ou aquele que testa ou faz testamento, do latim testadore, tá? Então é isso. Então os capítulos que falam sobre tudo isso que eu li aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17, versículo 18. Hebreus, capítulo 9, 15, 16, 17. Atos, capítulo 7, 6, 7. Gênesis, capítulo 15, 13, 14. É, 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 Êxodo, capítulo 12, 40 e 41, né? No fim de 400 anos, né? Ele cumpre o que ele falou para Abraão acerca da terra de Canaã, acerca da sua promessa, acerca da terra que ele deu a Abraão, né? Ele, Deus como pai, deu uma terra a Abraão. Por isso o termo um pai que ama o filho, e como Deus não pode morrer, ele mandou Jesus Cristo, seu filho, deixando um testamento, tá? Agora é um testamento espiritual, não físico mais, tá? Então tá aqui os locais. E Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, né? Novo Testamento, né? E Lucas capítulo 22 e João capítulo 6 e capítulo 13, tá? Fala da transição, né, do Velho Testamento para o Novo Testamento, tá bom? Então é isso, eu já falei para vocês os capítulos aqui que fala a palavra testamento. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15 a 18 a 21, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 23 a 25 a 34. Também, né, fazendo a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento por meio do seu sangue, Jesus como Cordeiro, né? Evangelho de João, versículo 29, versículo 36. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tá? E 1 Coríntios, capítulo, versículo 5, 7. Jesus é a nossa Páscoa. E Apocalipse, capítulo 13, 8. E Gênesis, capítulo 3, 21. Tá bom? Fala do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Tá? Então é isso, gente. O que eu queria falar para vocês referente ao testamento é isso, tá? Eu estou aqui então mostrando para vocês, agora eu vou dar uma explicação resumida e objetiva. Então é isso. Então quando você fala de Velho Testamento, vou repetir de novo, no vídeo anterior eu tinha falado, né, um pouquinho. Então quando se fala de Velho Testamento, você tem que entender o seguinte: Velho Testamento no que se refere às coisas físicas. Tá? Deus, por sua conta, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, né? Hebreus capítulo 6, versículo 18 e Tito capítulo 1, 2. Deus, ele não mente a Abraão. Tá? Ele não mente a Abraão. Tá? Ele faz uma promessa a Abraão: sai da tua terra, da casa de teus pais e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus tem um negócio com a terra de Canaã. Quando Adão peca, ele entrega a Satanás. Tanto que quando Abraão vai para a terra de Canaã, a terra estava tomada por cananeus, por gentios. Tá? E esta terra, por onde Abraão andou, peregrinou, ele deu aos descendentes em Isaac. Tá bom? A promessa é em Isaac. A promessa não é com Ismael, não é com os filhos de Quetura e não é com Esaú. Não é com nenhuma outra nação. Somente com a descendência de Éber, os hebreus. Tá? Isto é, somente com os semitas da linhagem de Abraão e de Éber. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, quando Abraão ele paga dízimo a Melquisedeque, dízimo de despojo ainda, hein? Dízimo de despojo de guerra.
Ali estava então Isaac no lombo de Abraão pagando a Melquisedeque. Para o povo judeu que estava sendo feito, tudo que Abraão fazia era primeiro, a palavra primeiro, ordem cronológica, os judeus. Tá? Os gentios é outra parte que nós vamos falar, mas nós estamos falando do povo judeu, a promessa é em Isaac, da onde nasceria o Salvador do mundo, de acordo com João capítulo 4, 22. A salvação vem dos judeus. E Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo, então, para que nós pudéssemos entrar. Né? Salvar tanto os judeus, primeiro, para depois salvar os gentios. Amém. Então é isso, gente. É o que eu estou tentando dizer. Os pais que entesouram para os filhos. Então Deus, agora através de Jesus Cristo, faz uma promessa de uma terra em Gênesis, em João capítulo 14. Eis que eu vou para o Pai preparar lugar. Essa é a promessa de um novo céu e de uma nova terra. O porvir. Leia Isaías 11, Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 66 e Apocalipse capítulo 21. Tá? E 2 Pedro capítulo 3, né? Um novo céu, uma nova terra. Guarda bem isso. Estude isso. Tá bom? É a promessa. Agora Jesus faz um novo testamento. Não de coisas físicas, mas de coisas espirituais. A vida eterna. Agora ele trabalha com o espírito agora. Tá? Então nós nós nunca mais vamos ter esse corpo fraco. Nós vamos ter um corpo renovado, um corpo eterno. Então é esta a promessa que Cristo fez para nós de um novo céu, uma nova terra, de corpos celestiais, corpos eternos. Amém? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tá? Então o Velho Testamento referente ao quê? A promessa da terra que foi dada a Israel. E também eu posso citar algumas coisas para vocês acerca de Gênesis capítulo 48. Né? Se você for ver em Gênesis capítulo 48, você vai ver aqui em Gênesis 48 que Jacó ele dá uma terra, uma possessão para Efraim ou Manassés, uma coisa assim. Tá? Aqui, ó. Gênesis, vamos ver se é isso aqui mesmo. Olha lá. Depois, tá? Aqui ele está abençoando, tá? Efraim e Manassés, né? Jacó abençoou José e seus descendentes, tá? E aqui bem no finalzinho ele fala: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Aí, ó. Mesma promessa feita a Abraão. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Aí você vai entrar em Gênesis capítulo 47, versículo 9, versículo 28, e vai entrar em João capítulo 4, versículo 5 e versículo 12, tá? Acerca desta possessão. Tá bom? Então é para vocês entenderem o que é um pai, né? Um pai dando, amontoando tesouros, né, para os seus descendentes. Foi o que Deus fez, né? Ele deu para Abraão a terra de Canaã, tá? Para cumprir os seus desígnios, seus propósitos. Então já é uma outra parte que eu não vou entrar, que é profundo. Então isso para explicar o que é Velho Testamento. Então o Velho Testamento é de acordo com a lei e os profetas, de acordo com a terra de Canaã, física. Tá? E aí, vindo Jesus Cristo, né, o novo Moisés, ele faz um novo pacto, ele cumpre aquela parte que os judeus não deram conta de cumprir, então ele vem para resgatar eles e faz uma nova promessa. Agora não é mais com a carne, não é mais pelas obras da lei. Faz isso, porque eu dou dízimo, eu vou ser salvo. Porque eu guardo o sábado, não. Porque eu fiz boas obras, não. Agora é pela fé em Jesus Cristo. Tá? Em Abraão serão abençoadas todas as nações da terra. Isso é em Isaac. É em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá vendo? Uma promessa não de uma terra física, mas de uma terra eterna.
do porvir, onde ele falou em 14 de João, é isso que eu vou para o Pai preparar lugar. Está vendo a promessa? De um novo céu, de uma nova terra, para aqueles que creem nele vão herdar a vida eterna. Amém? É isso que eu queria dizer para vocês aí acerca do Velho Testamento passado. Moisés passou, agora é o Novo Testamento, do novo céu, uma nova terra, vida eterna em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. Tá? Acho que eu deixei mais ou menos não, bem explicado, né? Tão simples, né? Jesus fez a transição do Velho para o Novo Testamento. O Novo Testamento não é coisas físicas. Não é pelas obras da lei, porque eu guardo o sábado, pago o dízimo, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. É pela fé em Jesus Cristo. É pela misericórdia. Tá? Então você prega o evangelho de graça. Tá? Mas isso não quer dizer, quando se fala pregar o evangelho de graça, gente, você tem que entender o seguinte. Pregar o evangelho de graça no que se refere a você não exigir nada de ninguém. Mas na doutrina de Cristo tem. Jesus falou muito sobre a avareza. Então, se ele falou muito de avareza, o que acontece? Você tem que repartir. Tá? Conforme Lucas capítulo 3, versículo 10 a 14. Reparte o que você tem. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 18. E João capítulo 3, versículo 13, 14, 15, 16, 17 em diante. Vai falar sobre... Né? Se você vê um irmão passando necessidade, é isso. Então, Jesus combateu contra a avareza. Então, no reino de Deus, no ministério de Jesus Cristo, tem contribuição voluntária. Capítulo 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 14. Quem prega o evangelho, que vive do evangelho. E Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6, capítulo 9, capítulo 10 e Marcos capítulo 3, capítulo 6. Tá? A chamada, tá bom? Para você entender que ele deixou uma doutrina de misericórdia. Ele deixou uma palavra chamada misericórdia, que é contra a avareza. Tá? E se você for em 25 de Mateus, você vai ver lá, né? Estive nu, fosse me visitar, né? Estive com fome e deste que comer. Então, tá? 10 de Lucas também, se você ler ele, você vai ver o bom samaritano ali. Envolve todo esse aspecto do partir o pão, de acudir os necessitados, tá? É isso. E contribuir na igreja é bíblico, né? Jesus, ele no capítulo 8 de Lucas, os seus discípulos contribuíam, tá? Para as necessidades dele e dos seus apóstolos. Jesus tinha um tesoureiro, então não tem nada de errado. E em 1 Samuel capítulo 1 Timóteo capítulo 5, tá? Fala sobre o capítulo 5, versículo 17 e 18 em diante ali, acerca de não atarás a boca do boi que debulha. E Deuteronômio capítulo 25 vai confirmar, e 1 Coríntios capítulo 9 vai confirmar, e 2 Timóteo capítulo 2, 6 também vai confirmar. Amém? Então é isso, tá? É o que eu queria falar nesse vídeo aqui, acerca desta deste entendimento, né, que é o Velho e o Novo Testamento. Tá? Então eu acredito que vocês devem ter entendido sobre isso aí. Tá? O Velho Testamento ele é passado. Tá? Moisés não tem mais validade. Hoje é o novo Moisés, Jesus Cristo. Um exemplo que eu vou citar, 1 Reis capítulo 19, está falando lá, Deus manda Elias ungir Eliseu em seu lugar. Tá vendo? Então, um sai e outro entra. É um exemplo que eu estou dando. Da mesma forma, quando Jesus Cristo vem, Moisés sai e entra Jesus Cristo. Entendeu? Saiu João Batista encerrando a lei de Moisés. Ele foi o último profeta da lei de Moisés.
Entendeu agora? É isso que eu queria dizer. Então, hoje nós estamos pelo mandamento do novo Moisés, chamado Jesus Cristo, e do novo Adão, chamado Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 fala do novo Adão, e Romanos capítulo 5, capítulo 6 fala do novo Adão, tá bom? E do novo Moisés, tá? Que é Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19, Atos capítulo 3, versículo 22 a 23, Atos capítulo 7, versículo 37, tá? Então nós vemos o novo Adão, que é Jesus Cristo, e o novo Moisés, que é Jesus Cristo. Para poder entender que sai uma coisa, entra. O mundo físico vai passar. Esse mundo de política que nós estamos vendo aí, essas coisas, tudo vai passar. De acordo com 2 Pedro capítulo 3, né? Esse mundo vai passar. Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17 e Lucas capítulo 21, tá bom? Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não vão passar. Se vocês lerem esses capítulos, vai entrar um novo mundo, que não vai ter mais morte, mais dor, nós vamos ter vida eterna. Essa é a promessa do Novo Testamento. Não é um testamento de coisas físicas, como foi de Moisés, é um testamento de coisas espirituais, de vida eterna. Amém. Deus seja louvado. Shomer, Ogoi, Meshiabá, Anaim. Ouve a povo que o Messias vem sobre as nuvens. Amém. Natanael, israelense, homem sem dolo. João capítulo 1, versículo 27. Amém.